Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura do nosso devocional de hoje está no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, o versículo 13 a seguir. Diz assim a palavra: E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A propriedade do homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será ou para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós temos aqui na palavra de Deus uma parábola que parte justamente do propósito de alguém que estava muito preocupado com as suas questões financeiras. A Bíblia diz que Jesus chegou em um determinado lugar e um homem fez um pedido inusitado, um pedido bem materialista para Jesus, dizendo: Senhor, é bom o Senhor estar aqui. Fala com meu irmão e pede ele para repartir a herança comigo. Eu quero parar um pouco na resposta que Jesus deu àquele homem. Ele fala assim: Quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Às vezes nós não conseguimos as bênçãos que nós precisamos na vida da parte de Deus, porque nós temos uma visão distorcida de quem é Deus. Às vezes nós não conseguimos ter êxito nem vitória na nossa vida, porque nós temos uma visão distorcida do nosso Cristo, daquele que veio e morreu na cruz, abriu a porta dos milagres na nossa vida, no presente, abriu a porta da vida eterna para nós, para o nosso futuro. Jesus foi abordado muitas das vezes. E dessa vez, pela resposta que ele dá para perceber que ele conhecia o interesse e o que havia no coração daquele jovem, daquele homem que o procurou. A resposta dele foi talvez aquilo que o rapaz não esperava. Ele não gostou. Disse: Olha, quem me pôs como repartidor e juiz entre vocês? E ele passa então a contar a parábola de um homem rico que produziu muito na sua lavoura naquele ano. Estava muito preocupado em como guardar sua colheita. E Jesus mostra que essas coisas realmente não são importantes. Eu queria meditar com você nesse momento e lhe perguntar: quem é Jesus para você? Qual a visão que você tem de Jesus Cristo? Talvez os milagres não tenham alcançado a tua casa, a tua família, porque você tenha formado uma visão distorcida de Cristo. Talvez você tenha, ao longo da sua vida, ao longo da sua fé, nas pregações que ouviu, no que você tentou buscar e alcançar de Deus, você tem uma visão distorcida da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, do seu verdadeiro propósito. Jesus, certa vez, ele multiplicou pães e alimentou a multidão. A Bíblia diz que ele atravessa o lago e quando ele está do outro lado, a multidão está lá esperando por ele. E ele faz uma indagação, porque Jesus tinha facilidade muito grande de conhecer o coração das pessoas. Porque Jesus era 100% homem, pode ter certeza disso. Ele morreu como homem, mas ele também era 100% Deus. Então, ele sabia as intenções do coração. E nós vemos isso dentro da palavra. E ele, conhecendo o coração daquela multidão, disse: Olha, vocês me procuram, não é por causa dos milagres. Vocês me procuram porque eu dei pão para vocês comerem. Preste atenção nessa expressão de Jesus. A gente vê de novo Jesus reclamando da forma que as pessoas e as multidões o viam. Jesus ele não queria ser visto simplesmente como alguém que tinha pão para dar para alguém.
Ele não queria ser conhecido como um grande líder social que podia saciar a fome das pessoas. Não. Ele queria que ele fosse visto pelos milagres. Ele queria que aquelas pessoas olhassem para ele e vissem que ele era Deus. Ou pelo menos o reconhecessem como Pedro fez, reconhecendo-o como Filho de Deus. Ele multiplicou pães, sim, mas o que ele queria que as pessoas notassem era a sua divindade. O que ele queria que essas pessoas notassem era a sua deidade, que ele era Deus, que ninguém era capaz de multiplicar o tanto de pão e peixe que ele multiplicou, de 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão que, pela minha capacidade de pensar, me leva a crer que tinha mais de 15 mil pessoas. A Bíblia diz que tinha 5 mil homens. A Bíblia não tinha hábito de fazer censos de mulheres e de meninos e de crianças menores. Somente homens adultos eram contados nos censos. E tinham 5 mil homens. Onde tem 5 mil homens, geralmente tem mais de 5 mil mulheres. E onde tem 5 mil homens, 5 mil mulheres, dificilmente não vai ter mais de 5 mil crianças. Então nós observamos que a multidão era muito grande. Só que as pessoas, a Bíblia diz assim, olha, e eles não entendiam o milagre. Eles não entenderam o milagre, eles não entenderam como aquilo aconteceu. E nem era para entender. Era para eles aceitar a divindade de Cristo, era para eles aceitar que ele era Deus e que homem nenhum, homem natural nenhum poderia fazer o milagre que ele havia feito. As pessoas que reconheceram a Jesus naquilo que ele se propôs, na obra que ele veio realizar, elas foram bem-aventuradas. E às vezes as pessoas bloqueiam a condição de ser abençoadas por Deus nas suas vidas, porque elas não vêem Deus, não enxergam Deus como Deus. Elas não enxergam Jesus como Filho de Deus. Olha bem, imagine o esforço daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, aquela mulher com uma dificuldade imensa, privada da sociedade, não tinha como ela ter uma reunião, ter uma audiência com Jesus no meio daquela multidão, pois ela se arrasta e chega onde ele está e toca nele, e chega com convicção dizendo, olha, se tão simplesmente eu tocar nele, eu tocar na roupa dele, eu tocar na barra do vestido dele, eu serei curada. Eu te falo uma coisa, aquela mulher sabia quem ela estava procurando. Ela sabia, ela não estava preocupada se ele ia dar pão para ela comer. Ela estava preocupada, sim, que se ela sabia que se ela tocasse nele, ela seria totalmente curada, e foi o que aconteceu. Um certo homem, príncipe dos fariseus, lá do meio da sinagoga, ele procura Jesus à noite, às escondidas, na calada, porque certamente se o sacerdote, sumo sacerdote, soubesse o que ele estava fazendo, ele seria talvez expulso, ou ele seria perseguido dentro da sinagoga. E Nicodemos procura Jesus. E ele procura Jesus e chama ele de mestre. Tudo bem, o caminho estava melhor do que o do outro, que achou que ele era um repartidor de herança. Ele chega, conversa com ele, e aquela conversa leva Nicodemos, segundo o que nós entendemos pelas Escrituras, a se converter. Ele veio a se converter, ele veio a passar por um processo de conversão, mesmo fazendo parte da religião judaica. Ele creu em Jesus, ele passou a ser um discípulo de Jesus, tanto é que quando Jesus foi sepultado, foi Nicodemos e José de Arimateia que estavam fazendo frente para a sepultura e para sepultar Jesus, para tirá-lo da cruz. Olha, qual é a visão que nós temos de Jesus? Qual a visão que eu tenho de Jesus? Eu vejo ele como Deus? Eu vejo ele como um homem normal? Eu vejo Jesus como uma lenda, simplesmente, como uma história a ser contada? Qual a visão que eu tenho? Qual a visão que você tem? Um dia, Jesus, conversando com seus discípulos, ele perguntou para eles e falou assim, olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles responderam, olha, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas, e outros chegam a dizer que tu és João Batista que voltou de entre os mortos. E Jesus continua perguntando, e vocês, meus discípulos, os que me seguem, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, no ímpeto, ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poucas as vezes, mas isso custou um elogio a Pedro. Jesus olha e fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque você não revelou carne e nem sangue, mas você, na sua resposta, revelou Deus.
revelou meu Pai do céu. Então dá para nós percebermos que Jesus ele quer ser reconhecido como Deus. Ele não quer ser reconhecido como aquele que abençoa a tua vida financeira simplesmente, ele não quer ser reconhecido como aquele que simplesmente é capaz de dar uma solução a um problema teu. Não. Jesus ele quer ser reconhecido como Deus. É claro que sendo Deus ele pode resolver os seus problemas financeiros, é claro que sendo Deus ele pode curar a depressão que te assola, é claro que ele sendo Deus ele pode curar a enfermidade do teu corpo, é claro que ele sendo Deus ele pode fazer todas as coisas por você. O problema é como nós buscamos a Deus. O problema é como nós enxergamos Jesus, como nós o vemos. Tem pessoas que vêm para a igreja, vêm para a fé, simplesmente para ser abençoado na vida financeira, caçando soluções financeiras para si. Tudo bem, se você tem problema financeiro e veio para Jesus, bem-vindo. Mas você precisa mudar esse conceito e você precisa chegar ao ponto de ter uma resposta como a de Pedro e dizer: tu és o Filho do Deus vivo. Jesus se revela na casa de Zaqueu. Depois de todo aquele discurso com Zaqueu, ele fala assim, ó, o Filho do Homem, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Ele não veio para condenar os pecadores, mas ele veio para salvar os pecadores. Ele se apresenta como o grande Salvador. Salvador de quê? Salvador das coisas terrenas? Salvador da perdição, Salvador das consequências que o pecado produz na nossa vida. Jesus quer ser reconhecido como aquele que nos salva do pecado e nos leva para a vida eterna. Aqui é temporal, isso aqui passa logo. E as pessoas estamos colocando isso aqui como prioridade na vida, como se essa vida não fosse acabar, como se isso aqui não tivesse fim. Quando buscamos a Deus só por coisas materiais, não buscamos a Deus pelas coisas eternas e infinitas que Ele pode nos proporcionar. Na verdade, os que não conseguem buscar a Deus por causa da salvação, os que não conseguem chegar a Jesus por causa da salvação, eles estão reduzindo Jesus a um nível de um homem comum. Pare e pense nisso. Ele é Deus. E talvez se você não tem recebido respostas que você precisa na tua vida, é porque você não tem visto Jesus como tal. Você não tem conseguido enxergar Jesus como Filho de Deus, do Deus vivo. O dia que você conseguir fazer isso, você vai ter resultado em todas as áreas da tua vida, porque Ele vai cuidar de você. Se você tem outro conceito, eu te dou um conselho, volta a pensar e olhar para Jesus como Deus que Ele é. E sabendo que Ele pode todas as coisas da nossa vida. E a Bíblia diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E já disse, Deus está dentro de nós. E se Ele realmente está dentro de nós, Ele não é só uma história contada, mas Ele é uma realidade presente na nossa vida. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.